E aí, pessoal, continuando aqui o nosso conteúdo. Agora é a capacidade térmica, tá? A gente tá já terminando termologia, né? Termometria. Então, ó, o conceito dela fala o seguinte: o que é a capacidade térmica? Ela indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. A gente tem um exemplo disso, por exemplo, deixa eu ver. Quando você vê alguém soldando, não tem aquelas máquinas de solda que solta aquelas faíscas? Aquela faísca, a temperatura dela, de cada faísquinha daquela, é de aproximadamente 500 graus Celsius. Você fica, não, é muito quente. Mas ela bate na mão do pessoal que está soldando e não queima. Por que não queima? Porque a capacidade térmica dela é baixa. Tá? Como a capacidade dela não consegue sustentar essa temperatura por muito tempo. Então, como a capacidade térmica dela é muito baixa, você não consegue sentir. Você sente um pouquinho assim que já está frio, né? Então, ó, isso é um exemplo de capacidade térmica. E a fórmula é o seguinte: a capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, tá? A capacidade térmica, eu vou botar aqui, ó, o C, que é C grande, tá? É a capacidade térmica, tá? Ele é dado em calorias por grau Celsius, tá? Ó, a quantidade de calor é caloria e a temperatura é em graus Celsius, tá? Por isso que ele é dado em caloria por grau Celsius, essa aqui é a unidade de medida dele, beleza? Botei aqui uma observação que ele também pode ser, a forma também pode ser feita assim, ó. O C, que é a capacidade térmica, tá? O Czão, C maiúsculo, é igual a M, que é a massa, vezes o Czinho, que é o calor específico, né? Então, ó, por que ela é dada assim também? Porque se você pegar essa fórmula aqui em cima, tá? Eu vou botar ela aqui, ó. C é igual. No lugar do Q, eu vou botar o que é o quê? A capacidade, a quantidade de calor. A gente não tem aquela fórmula que diz isso aqui, ó, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Não é? A gente não tem essa fórmula que é o quê? Só que esse aqui a gente tem que dividir ainda por a variação da temperatura, ó. Tá? Aqui a gente pode simplificar, ó. Sobrou quem? Sobrou o Czão, que é a nossa capacidade térmica, igual a M vezes C, que é a massa vezes o calor específico. Provou, né? Então, ó, isso aqui são as fórmulas são iguais, tá? Só que em questões você pode usar essa daqui. Só que vai ter hora que você, usando essa daqui é até mais rápido, porque ali, e você veja que aqui é só ou dividir ou multiplicar, tá? Então é uma dessas duas. Deixa eu fechar aqui a porta rapidinho. Então, ó, vamos aqui para os exemplos. Deixa eu só subir a folha um pouquinho. Está torto, deixa eu ver. Pronto. Então, ó, o primeiro exemplo fala o seguinte: ó, suponha que um corpo precisa receber 100 calorias, e deu as calorias, né? Então já deu a quantidade de calorias, tá? Para que sua temperatura, a gente vai anotando, né? Ó, quantidade de caloria disse que era 100. Pronto. Para que sua temperatura varie de 15 graus Celsius para 20 graus Celsius. Pessoal, variação de temperatura é quem? Isso aqui a gente já está cansado de saber, né? Que é a temperatura final menos a inicial, não é isso? E quem é a temperatura final? Ele começou no 15 e foi para 20. Né? Ele variou de 15 para 20. Então isso aqui é a final, isso aqui é a inicial. Então você vai pegar o 20, que é a final, menos a inicial, que é 15. 20 menos 15 dá... Deixa eu botar aqui embaixo, não, aqui do lado mesmo. 5 graus Celsius. Então a variação da temperatura é isso. Determina a capacidade térmica desse corpo, o nosso Czão, né? Então vamos lá, ó. A fórmula é aquela lá de cima. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. É só substituir, ó. Capacidade térmica é igual. Qual foi a quantidade de calor? 100. Qual foi a variação da temperatura? 5. Capacidade térmica é igual. Quanto é 100 dividido por 5? 20. 20 o quê? Aí você vai botar, ó, caloria por grau Celsius, tá? Isso aqui era 100 caloria, isso aqui era 5 graus Celsius. Por isso que ficou caloria por grau Celsius, tá? Então aqui já, a gente já achou a capacidade térmica. Isso aqui já é a resposta, tá? Só precisamos dividir.
Foi simples? Aí tem aqui a segunda pergunta. Segunda pergunta não. Retoma o exemplo anterior, que é esse, e calcula o calor específico da substância. Calor específico é o Czinho, né? Que constitui o corpo, dada a massa do corpo de 40 gramas. Tá? Então a gente vai usar aquela segunda fórmula. Tá? Deixa eu só botar ela aqui. Ó. Calor específico é a massa. Calor específico não. Capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, que é esse Czinho. Tá? Pronto, a fórmula é essa. Tá? E a gente já tem aqui alguns valores. Vou nem precisar anotar aqui. Só a massa, que ele disse aqui que é de 40. Tá? Pronto. Chegou aqui, ó, é só substituir. A gente tem a nossa capacidade térmica? A gente descobriu que a capacidade térmica era 20. Então aqui a gente substitui, ó, 20 é igual. A gente tem a massa? Ele disse que a massa é de 40. Então aqui a gente troca, ó, 40. E o Czinho a gente não tem. Aliás, é o que a gente quer, né? Que ele pediu aqui, ó, calcula o calor específico. Então vamos lá, ó. Esse 40 está multiplicando, né? O calor específico, não pode. Se está multiplicando, passa para lá, divide. Então vai ficar assim, ó, calor específico é 20 dividido por 40, tá? Deixa eu cortar o zero aqui, ó. Fica 2 dividido por 4. 2 dividido por 4, 0,5. Calor específico, caloria por grama, graus Celsius, tá? Então, ó, acabou também. Belezinha? Simples demais. Às vezes, nessa questão aqui, a gente só vai precisar multiplicar, tá? Quando ele der a massa e o calor específico. Aí você multiplica massa vezes calor específico, já acha a nossa capacidade térmica, tá? Então, pessoal, não tem bronca. Isso aqui é muito fácil, beleza? Então, resolva a atividadezinha aí e é isto.